ainda nesses 3 meses faltando para terminar 2022, a fidelidade de Deus não acabou. A fidelidade de Deus ainda não acabou. Embora o ano esteja terminando, tem milagres ainda para mim e para você. Quem crê vai chegando. Quem crê vai chegando. Beijo para todos que estão entrando. Saudades de muita gente aqui. Vão entrando. Tem milagres chegando ainda. 2022 ainda tá acontecendo. Ainda tem milagres para acontecer. Talvez só precisa de mais uma oração, de mais um posicionamento, mais um passo para o seu milagre. O meu milagre aconteceu no dia 23 de dezembro. Eu tenho autoridade para acreditar no milagre, nos pênaltis do ano terminando. Eu tenho autoridade para te contar isso, que Deus é um Deus do de repente. Ele é o dono do tempo, assim como tem crianças para nascer ainda no dia 31 de dezembro, quase pertinho da meia-noite, assim tem o teu milagre ainda para chegar nesse ano, amém? Tem milagre para chegar nesse ano na sua vida. Então hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês 4 tipos de orações que eu faço no meu dia a dia. E orações que o meu intuito aqui é o que eu tô vendo acontecendo na minha vida nesses anos que eu tenho com Jesus. Eu quero que aconteça com você também. Eu quero que aconteça com você. Eu quero que milagres aconteçam na sua vida. Eu quero que, acima de tudo, você tenha paz de espírito. Porque se tem uma coisa que não tem preço, é você ter paz. Paz na sua mente, paz na sua alma, paz no seu coração. E olha, eu vou te dizer, isso dinheiro não compra. Eu conheço pessoas ricas e até milionárias que não têm paz. Então, Jesus fala que Ele pode nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não está nos calmantes, uma paz que não está no Rivotril, uma paz que não está naquela 1 hora com a pessoa que você ama. É uma paz que excede todo o entendimento humano, só está em um lugar, que é na pessoa de Jesus Cristo, que é no relacionamento que você pode usufruir dele. Muitas vezes a gente até pensa que tem Jesus, mas tem de uma maneira tão distante. E hoje o meu desejo é trazer esse Jesus que talvez seja distante ou até esteja pregado numa cruz aí na sua casa, para dentro de você, para dentro de uma vida com você. E eu quero que, assim como eu estou tocando em milagres, você toque em milagres também. Eu quero que você toque em milagres. Assim como eu estou tocando em milagres, a minha bebê dormindo, eu estou tocando em milagres. Eu quero que você toque em milagres. Mas para isso, eu vou te contar o meu segredo, tá? O meu segredo. Ai, gente, é muito bom falar de Jesus. Só chega eu perco o fôlego, tão apaixonado que eu sou por ele. São quase 20 anos com Jesus, desde o dia 5 de fevereiro de 2005. Eu conheci Jesus mais de perto, né? Eu conheci Jesus mais intimamente, e o bom de conhecer Jesus foi que ele se revelou para mim sozinho. Ele se revelou sozinho para mim. Eu queria
dar boas-vindas a vocês de novo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu tenho as pessoas mais sedentas por Jesus no meu Instagram me assistindo, pessoas que mandam mensagens lindas, são pessoas que falam que estão começando a escrever cartas para Jesus por causa desse Instagram aqui. E eu fico tão feliz com isso. Muito obrigada, porque vocês estão resposta também nas minhas orações, porque eu aprendi a pedir a Deus pessoas com coração gratos e pessoas com coração sedentos por Ele. E aí Ele me dá quem? Ele me dá vocês. Então vocês são resposta das minhas cartas para Deus, gente. Vocês são a resposta também. E falar em carta para Deus, né? Eu tô aqui, gente, com a carta do Jeff e das meninas, quando a gente orou pela casa. Olha, as meninas até desenharam, ó, desenharam a casa, desenharam o lago, desenharam as árvores, ó. O Jeff também desenhou. Ó, ele desenhou o lago, desenhou a casa grande, desenhou o lago também, desenhou a árvore, né? E aí a carta da Siena também, que ela só fez pedir, mas assim, né, foi orado, foi sonhado, foi falado para Deus, foi escrito, foi desenhado, né, gente? Então, olha, esse Deus, gente, ele é real, ele é poderoso e ele é fiel. E o melhor de tudo é que o que está acontecendo na minha vida não é um dom. É só uma decisão que eu tenho de gastar tempo na presença dele. Quem é pai, quem é mãe, pode saber que não existe filhos prediletos. Existe filhos que se lançam mais no colo do pai, no colo da mãe, né? Então, é esse o meu convite hoje para você. Que você saiba que não é porque você não é especial, não é porque as coisas não acontecem pra você, não é porque tá tudo fechado, é porque talvez você precise se lançar mais, você precise se rasgar mais na presença de Deus, né? E para que as coisas possam realmente fluir na sua vida e você se sentir filha amada, filho amado. Às vezes é só uma decisão nossa, como tá lá em Jeremias capítulo 29, que diz assim, Deus falando, né? Você vai ter de mim a porção que você me busca. Então, se você tem pouco hoje das bênçãos de Deus, da presença de Deus, é porque você com certeza tem buscado pouco. Então, eu quero te desafiar a buscar mais, para ter mais da porção dele, porque é de nós, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita o nosso convite todos os dias, para que ele possa entrar e para que ele possa fazer a diferença, né? Eu fico feliz quando vocês reconhecem que precisam se lançar mais, que vocês precisam aproveitar essa paternidade de Deus, tá? Então, eu vou começar contando para vocês, né, o primeiro estilo de oração que eu faço por meio das cartas, né? Todo mundo sabe que a minha principal maneira de orar é por meio de cartas, tão somente porque com as cartas eu me sinto mais concentrada. Eu sou uma pessoa fácil de me desconcentrar e com as cartas eu encontrei uma maneira de realmente mergulhar naquele tempo com Deus. E eu ser totalmente dele e ele ser totalmente meu. Ali eu me entrego e quando eu vejo, já escrevi 5 páginas, às vezes 8, porque eu realmente mergulho ali. Jeremias capítulo 29, você pode ler lá, está dizendo que os sonhos de Deus são maiores do que os seus, e está dizendo que você vai ter dele a porção que você buscar dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, tá? Então gente, o primeiro tipo de carta que eu faço para Deus no meu tempo com ele, né, é a carta que eu digo que é a carta da amizade, que é a carta da intimidade, é a carta que eu busco ter um relacionamento de amizade com Deus. E nessa carta, uma das principais
característica, uma das principais coisas que eu escrevo, que eu começo escrevendo essa carta, é sobre a minha verdade. Qual é a verdade que eu consigo ver em mim hoje, né? Então, eu começo dizendo quem eu sou para Deus. Então, eu tô sentindo a presença de Deus já aqui nesse lugar, né? Então, a primeira vez que eu falei com Deus, eu falei assim pra ele: eu não amo você, me perdoe, eu não amo você porque eu não lhe conheço. E eu sinto um peso muito grande quando me falam que Jesus morreu por mim. No meio da rua, às vezes as pessoas passavam: Jesus morreu por você. Eu sentia um peso, meu Deus, o que eu fiz? Esse cara morreu por mim. Eu não entendia nada, a pessoa completamente leiga. E eu disse pra ele assim: eu não consigo aceitar que você morreu por mim. Eu não aceito essa culpa, esse peso, né? Que eu pensava que era até um peso, o fato de Jesus ter morrido por mim, de tão leiga que eu era. Mas quando eu terminei essa oração sincera, eu consegui escutar dentro de mim, né, que a voz de Deus para mim é a voz da minha consciência, mas ela vem acompanhada com uma paz que cala todas as minhas emoções, que cala todas as minhas dúvidas. Então essa é a diferença da voz de Deus. A voz de Deus, ela não tem a dúvida assim: será que foi Deus? Não tem essa dúvida. Quando é Deus falando com você, dentro de você, tudo se cala dentro de você. E aí eu abri meu coração, né, para Deus, e eu escutei Deus falando assim para mim, dentro da minha consciência: que bom que você me falou a verdade, porque agora você tá me dando a chance de eu me apresentar para você, de eu me revelar para você. E de fato, gente, se eu comecei esse relacionamento dizendo que eu não entendia a cruz, né, que eu não entendia o que Jesus fez por mim naquela cruz, o que eu posso dizer hoje é que eu me considero uma das pessoas que mais é louca, apaixonada pela cruz, que mais é louca, apaixonada pela revelação que existe naquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz, né? O que ele fez por nós naquela cruz. Então, uma das coisas que Deus começou a me explicando foi em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 6, que ele diz assim: Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Ele se arrependeu de ter feito mim e você. Ele se arrependeu, sabe por quê? Porque ele olhava para a terra e não encontrava ninguém que se relacionasse com ele, né? Ele olhava e: como é que pode? Eu criei e não fala comigo, e não depende de mim, né? São totalmente independentes, estão vivendo pelas suas próprias paixões, estão vivendo pelas suas próprias vontades. E ali até Abraão do lado de Deus ficou conversando com ele: Deus, mas e se tivesse ali 10 pessoas que falasse contigo, por essas pessoas você não destruiria essa cidade? Ele disse: olha, se existisse só uma pessoa que ali falasse comigo, eu não destruiria Sodoma e Gomorra, né, que no caso. Então, às vezes Deus está esperando só um da tua família se voltar para ele, se relacionar com ele e ele mudar tudo por meio de você, ele mudar a situação toda. Então eu costumo dizer que por causa de você, por causa de você, só você, Jesus morreria tudo de novo para ter o teu coração, tudo de novo para ter a tua amizade, tudo de novo para que tu parasse de ser independente e se rendesse a esse relacionamento que só tem a te acrescentar, esse relacionamento que só tem para te acalmar, te estruturar, sabe? Te equilibrar. Gente, porque eu conheci Jesus com 19 anos de idade. Quem me conheceu antes sabe quão desestruturada eu era, quão, como o pessoal dizia, doidinha, né? A Marjorie é doidinha, tão assim, Maria vai com as outras, e tão sem referência, tão perdida.
né? E aí o que é que acontece com uma pessoa assim? Uma pessoa assim, ela não sabe o seu valor. Então as pessoas vão deduzindo o valor dela, vão dando o valor dela, né? Inclusive, principalmente diante dos homens, eu não sabia também o meu valor. Eu não sabia o meu valor. Então, conhecer Jesus para mim foi algo que não teve mais outra escolha na minha vida, entendeu? Assim, cara, se tudo que eu tô precisando é alguém que me ame, alguém que me dê atenção, tudo que eu tô procurando nesses cantos que eu vou é uma amizade sincera, é um amor sincero. Quando eu encontrei Jesus, o que é que eu vou fazer fora dele se eu encontrei ele? Então, acho que a minha diferença é porque eu disse assim, é nele que eu vou mergulhar, é nesse aqui que eu vou me aprofundar e vou dar tudo de mim por ele, né? Então, quando eu conheci Jesus, é como se eu tava tomando lama e eu tomei água que Jesus é água, tomei água cristalina. Falar nisso, vou tomar água aqui. É água cristalina e tipo assim, por que eu vou voltar a tomar lama, gente? Se tem água viva, tem água cristalina para mim, por que eu vou voltar a mendigar a atenção de homens, a atenção de pessoas, depender de pessoas, de homens, se eu posso beber da fonte, se eu posso buscar água pura, cristalina, da fonte? E aí foi que eu descobri que assim, é esse o caminho. E ele disse, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, entendeu? Ele é tudo que você tá procurando, ele é. Então, talvez só o que você precisa é de um passo para esse relacionamento sincero e íntimo, porque talvez um religioso você já tem ou você já teve, mas talvez não esteja fazendo a diferença na tua vida. E se não está fazendo diferença na tua vida, é porque você não está conectada completamente, porque os verdadeiros cristãos, eles são conhecidos pelos frutos. E se não tem fruto na tua vida, é porque você não está conectado na fonte. Você não está... Você até, às vezes, pode até se colocar na fonte, mas tá saindo rápido demais, tá saindo cedo demais da fonte. É como você você ir por um posto de gasolina, o teu carro tá na reserva e você botar R$2, não vai dar pra nada. Daqui a pouco você vai ficar como diz no Ceará, no prego, você vai bifar o teu carro. É como você tá num celular e precisa de fazer uma ligação importante, ou então uma reunião, e aí você só carrega, tá zero a bateria, já tá piscando no vermelho, e aí você só carrega 2 minutos. Não vai dar, tá entendendo? Não vai dar. Talvez o tanto de emoção que você tem, a bateria da tua alma, o tanque da tua alma, talvez esteja na reserva, talvez seja dizendo, já chega, eu não aguento mais, não dá mais, eu tô pirando, eu tô ansiosa. E aí você tá dando só 2 minutos. Aquela oração de chuveiro rápida, aquela oração que não tá enchendo, não tá saciando, não tá acalmando. Tá entendendo? Então, é teu aniversário, né, Elia? Parabéns. Então, o meu convite aqui hoje é, ei, para na fonte um pouco, para que esse Deus que é dono do universo, que é poderoso, que segura as estrelas, ele possa segurar a tua vida, para que ele possa te estruturar, para que ele possa fazer o que o Rivotril não tá fazendo. Tem gente que tá tomando mais de 4 remédios para tentar dormir e não tá dormindo, não tá se acalmando, tá entendendo? Então, volta pra fonte que é Jesus. Volta pra fonte que é Jesus. Toma essa decisão. Não é de religião que eu tô falando aqui. Não é de religião que eu tô falando aqui. Eu tô falando de intimidade com Deus. De intimidade com Deus. E aí essa é a primeira carta que eu faço para ele. Onde eu busco intimidade. Onde eu conto a minha pior verdade. Onde eu tiro a minha máscara. Onde naquele lugar não existe efeito de Instagram.
Não existe efeitos. Então é nesse lugar, é nessa carta onde eu começo com a letra, às vezes até de louca, às vezes até com a letra bem grande, assim, desesperada. E é ali, é nesse lugar que é o lugar mais seguro da minha história, da minha vida, que é essa carta onde eu busco amizade com Deus. E aqui muitas vezes eu falo o meu pior nome, a minha pior verdade. E sabe o que é que ele me fala? Eu não espero perfeição de você. A única coisa que eu espero de você é verdade, é sinceridade. E se eu pudesse escolher uma pessoa na Bíblia que eu sou, que eu me acho parecida, eu diria que eu sou Jacó. Que eu sou Jacó, porque se você for procurar a história de Jacó, ele sabe muito bem quando Deus se aproxima dele. Ele sabe muito bem dizer a pior verdade dele para Deus. E ele diz para Deus, Deus, o meu nome é trapaceiro. Eu sou um cara trapaceiro, né? Jacó, ele diz, eu sou um cara que não vale nada. Eu sou um cara que roubei o meu irmão, roubei o meu pai, no caso Jacó. Então, quando ele fala a pior verdade dele para Deus, quando ele tira a máscara dele, sabe qual é a resposta de Deus no versículo seguinte, gente? E aí toma posse disso, como diz aí o pessoal, vira a chave nessa. Ele diz assim, ó, porque você foi sincero comigo, eu vou mudar o teu nome para sempre. Tu vai se chamar não mais Jacó, que significa traiçoeiro. Tu vai se chamar Príncipe de Israel. Ele entrou, gente, na linhagem. Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Jacó. Aquele que foi sincero, contando o pior dele para Deus. Tá entendendo? Então não importa a tua pior verdade, não importa aquilo que só o teu banheiro sabe quando tu tá sozinha, não importa a tua mente, a tua culpa, não importa quem tu é, o que importa é quando tu chegar na presença de Deus, tu abrir a tua carta, tu falar, que eu não sei como você vai decidir orar, eu oro escrevendo cartas, fala o teu nome, fala a tua pior verdade, porque aí é onde começa tudo. Aí é onde começa tudo. Aí é onde tu atrai o cara mais poderoso do universo. Tu atrai o céu para perto de ti por a tua sinceridade, né? Uau! Então, essa é o meu primeiro tipo de carta. É a carta onde eu busco amizade, onde eu busco sinceridade com Deus. E eu conto tudo pra Deus, não escondo às vezes, até se eu tô chateada com o próprio Deus, eu falo pra Ele, porque, por exemplo, teve um dia, né, que Deus me falou que o Jeff era meu marido. Isso não faz parte dessa live, eu sei que vocês podem ficar curiosos, mas depois eu conto. E Deus falou que ele era meu marido e tipo assim, um tempinho depois, ele apareceu e me apresentou uma namorada. E eu, gente, nesse dia, eu não fiquei chateada com o Jeff, que ele nem sabia de nada. Mas eu fiquei muito chateada com Deus, só. Foi a primeira vez que eu fiquei chateada com Deus, assim. E eu fui pro meu tempo com Deus, e eu peguei a minha carta e disse, eu tô muito chateada com você. Por que você me disse isso? Por que você disse pra mim que ele é meu marido e ele apareceu me apresentando uma namorada? E aí o que acontece? O que acontece é que Deus se revelou pra mim naquela verdade. Porque sempre quando você contar a verdade pra Deus, Deus vai se revelar pra você. O teu coração vai atrair Deus quando tu falar a verdade pra Ele. Entende? Então, o que aconteceu? Quando eu falei a verdade pra Deus,
E eu falei, passei assim, eu acho que eu passei 2 horas assim, me lamentando na presença de Deus. E quando eu terminei de me lamentar, eu escutei Deus falando assim, pronto, agora eu posso falar? Eu escutei Deus falando assim. E aí ele falou assim pra mim, sabe quem sentiu esse sentimento que você tá sentindo? É Lázaro. Eu era amigo dele. Ele adoeceu. Ele mandou me chamar. E eu não fui. Ele sentiu isso que você está sentindo, essa tristeza, essa decepção. Mas sabe o que é que eu queria na vida de Lázaro? Eu não queria só curar ele de uma doença. Eu queria ressuscitar ele de uma morte. Eu queria fazer algo maior pela vida dele. Então, Deus falou pra mim nesse dia, eu não quero só te dar um namorado, tá entendendo? Eu não quero só te dar um marido, eu quero ressuscitar a vida desse homem, eu quero te mostrar o quão morto ele tá, para que tu possa saber o que eu vou fazer na vida desse homem. E aí eu acabei, né, ali naquele momento, saindo curada daquele tempo, de revigorada na minha fé. E, gente, depois dessa oração, dessa noite, né, eu terminei a oração dizendo, Deus, então, se ele é mesmo meu marido, que essa mulher nunca mais apareça na casa dele, na vida dele. Gente, a mulher sumiu. O Jeff vai um dia contar pra vocês, porque o próximo momento de intimidade é com ele. Ele vai contar o testemunho dele. E a mulher, gente, sumiu, nunca mais apareceu desde aquele dia. Ela sumiu. Foi fazer coisas erradas aí com outras pessoas. Sobre o Jeff eu não vou responder agora, tá? Porque é outro momento. Hoje é sobre oração, tá bom? Vamos lá. Então, o meu segundo tipo de oração depois, né, que eu falo a minha verdade, que eu conto que eu atraio a presença dele com a minha verdade, reconhecendo quem eu sou, com a minha pior verdade. O meu segundo tipo de oração, gente, são os pedidos. Eu peço absolutamente tudo a Deus. Eu peço tudo a Ele. E eu desafio quem pede mais a Deus, porque eu não tenho medo de pedir. E tem gente que tem medo de pedir as coisas a Deus, sabe? Só que ele fala assim, ó, o meu povo não recebe porque eles não me pedem. O próprio Deus fala isso na Bíblia. O meu povo não recebe porque eles não me pedem. Então, por que não pedir, gente? Por que não pedir? Parece que é mais fácil esperar de um ser humano do que esperar de Deus. Aí o que acontece? O ser humano não vai fazer para você, o ser humano não chega na hora, o ser humano não faz do jeito que você queria. E aí você faz o quê? Você fica decepcionado, você fica frustrado. Então por que não pedir para Deus? Por que não? Né? Então eu faço cartas e mais cartas e mais cartas pedindo as coisas para Deus em detalhes, né? E isso foi o próprio Deus que me ensinou lá em Jeremias 17:5, que diz assim, ó: eu te amaldiçoo. Olha só, Deus falando, eu amaldiçoo você quando você colocar suas expectativas no ser humano. No ser humano, é tanto em você mesmo como em outro ser humano. Então o próprio Deus está dizendo assim, eu te dou legalidade, eu te dou permissão para ser machucado quando você coloca a tua confiança, que era algo para ser meu, na mão de seres humanos. E olha, gente, vamos ser honestos, né? Quantas mulheres, quantos homens têm colocado o controle remoto da sua vida na mão de um ser humano? Quantas pessoas estão sendo dominados emocionalmente por um ser humano? Né? É porque a pessoa falou comigo, aí falou comigo, eu tô feliz.
Não falou comigo, eu tô triste. Aí a pessoa me ligou, eu tô feliz, eu tenho esperança pra viver hoje. Aí a pessoa não me ligou, eu não tô feliz. O mundo vai acabar. E aí, sabe? São pessoas e pessoas dando o poder da sua vida, às vezes até da vida, porque tem gente que quer morrer às vezes, porque o fulano não quer mais ela, porque os fulano não quer mais ele. Olha só, então, olha só, você pegou um lugar que é de Deus e colocou um ser humano. Então, o que é que acontece? Vamos voltar lá em Jeremias 17:5. O que é que acontece? Maldito seja você. Amaldiçoado seja você quando você colocar a tua confiança na mão de seres humanos. Então, gente, para eu não ser amaldiçoada, eu coloco todas as minhas expectativas na mão de Deus. É algo fácil? Não. Não é algo fácil, sabe por quê? Porque, na minha opinião, a expectativa é igual criança. Que se a gente não tomar cuidado, a criança ela vai no braço de qualquer pessoa. Se você não ficar atento, a criança ela sai com um estranho. O estranho pega na mão dela, diz que vamos ver ali o cachorro, vamos ver ali o papagaio, sei lá o que, o doce, e ela sai com o estranho. Pra mim, a expectativa é a mesma coisa. Se você não ficar de olho, de repente já está na mão de outra pessoa. Por isso que eu vou para onde? Para as cartas. Eu vou para as cartas, porque aí nas cartas eu me concentro pedindo a Deus em detalhes. Gente, se eu quero, por exemplo, que o Jeff me reconheça algum trabalho que eu fiz, alguma coisa que eu fiz, e aí se eu ficar só esperando dele, tomara que ele reconheça que eu fiz isso. É uma expectativa que eu tô colocando no homem. Então o que é que eu faço? Eu vou lá na minha carta e peço a Deus, eu tô agora colocando a minha expectativa nas suas mãos de que eu gostaria que o Jeff me reconhecesse nesse trabalho aqui que eu fiz. Entendeu? Eu mudei o foco. Eu coloquei a minha expectativa na mão de Deus. Aí, na mão de Deus, Deus vai sondar se o coração daquela pessoa tem espaço ou não para Deus convencer aquela pessoa. E sabe o que é que eu posso dizer? Se Deus não encontrar espaço no coração de uma pessoa, Deus vai continuar procurando espaço no coração de alguém para ele te honrar naquela situação. Talvez até pode não acontecer que o Jeff me reconheça na hora, porque o coração dele Deus não conseguiu tocar, mas talvez chegue a mãe dele aqui e fala assim, mas Marjorie, que coisa linda, na frente dele, entendeu? Porque Deus conseguiu tocar no coração dela. Então, não te preocupa, porque quando você coloca a tua expectativa na mão de Deus, uma coisa eu te digo, não vai ser em vão. Não vai ser em vão, Deus vai fazer alguma coisa acontecer, tá? Mas só fica de olho para que a tua expectativa não vá embora com os desconhecidos, não vá embora com o ser humano, tá? Então, é nos mínimos detalhes, gente. Eu já até falei, por exemplo, eu vou numa loja comprar um perfume. Aí, eu tô aqui dirigindo, né? Eu posso ir colocando a minha expectativa na vendedora. Assim, eu gosto tanto quando eu vou comprar perfume, eu gosto de receber aqueles pequenininhos, né? Amostra grátis, né? Aí eu adoro receber os amostrinhas grátis para você ficar conhecendo os outros tipos de perfume. Aí eu posso ir e não fazer essa oração, mas eu peço a Deus pequenas coisas. Eu falo com Deus em todo momento, eu peço a Ele qualquer coisa. E aí eu digo assim, Deus, eu vou colocar minha expectativa em você, não na vendedora. Se você puder tocar no coração dela para me dar aqueles amostrinha, né? Porque se eu for pro lugar e só esperar da vendedora, pode ser que eu saia da loja até chateada. Que mulher chata. Eu comprei um perfume, a mulher não me deu o perfume. Por quê? Sabe por quê? Porque eu coloquei a expectativa na mulher. Mas aí eu pedi a Deus, né?
Aí eu fui pra loja. Aí quando eu fui pra loja, aí a mulher, eu disse assim, eu vou querer esse perfume aqui. E aí eu perguntei à minha vendedora, né? Você tem as amostrinhas, né? Aí ela disse, não tenho, bem seca. Aí eu disse assim, não foi, Deus não conseguiu tocar no coração dela. Mas a minha expectativa não tá nela, tá na mão de Deus. Aí eu fui pagar, fui pro caixa. Quando eu fui pro caixa, quando eu fui pagar, a mulher do caixa disse assim pra mim, só um minutinho que eu vou pegar um monte de amostrinha pra ti. Entendeu? Entendeu? Que Deus não conseguiu tocar no coração da minha vendedora, mas Deus tocou no coração da mulher do caixa. Então, quando você... Gente, é besteira essa parte, né? Mas é porque eu falo pra Deus os mínimos detalhes, tá entendendo? Eu não coloco a minha expectativa no ser humano. Eu coloco a minha expectativa em Deus. Vamos lá. Outra expectativa. Eu quero um aniversário surpresa, né? Feliz aniversário, quem tá aniversariando hoje, né? No 12 de outubro. Eu quero aniversário surpresa. Aí eu posso chegar e ficar esperando de vocês que me parabenizem, ficar esperando que minha família se lembre. E aí chega no dia, o que é que vai acontecer? Ninguém vai lembrar, ninguém vai enviar presente nenhum. Aí vai ser um dia o quê? Um dia frustrado, um dia cheio de decepção, um dia de vitimismo, que ninguém lembrou de mim. Eu vou passar por isso depois que eu conheci o dono do universo, o homem mais rico do mundo, o cara que é dono do céu, da terra, do mar e de tudo, do coração de vocês, tudinho. Eu vou ficar sem pedir a ele? Eu vou na minha carta de pedido e digo, Deus, meu aniversário tá chegando. Então eu quero que você, Deus, me ame por meio das pessoas que você pode tocar no coração delas. Gente, desde quando eu comecei a fazer essa carta das expectativas na mão de Deus, os meus aniversários têm sido maravilhosos. Os meus aniversários, eu posso dizer que é antes de Jesus e depois de Jesus, porque antes de Jesus era tão triste, ninguém lembrava, até meu pai e minha mãe já esqueceram. E assim, esqueceram durante o dia, lembraram só no final da noite. E assim, quando você coloca na mão de Deus, é tanto aniversário surpresa, é tanto presente top. E é porque eu ainda tô eu tô contando aqui, gente, só coisas assim, bobas. Porque tem as grandes coisas. Tem as grandes coisas. E é aqui onde eu queria te dizer, nessa carta dos pedidos, que Deus é do tamanho que você deixa Ele ser. Deus é do tamanho que você deixa Ele ser. Quem me acompanha sabe, eu peço coisas grandes para Deus. Não é porque as coisas materiais são importantes para mim, não. É porque eu acredito que quem anda com o dono do universo não pode ser pobre. Não pode, não é questão... E assim, vamos... Até a palavra de Deus diz assim, ó. Jesus falando, eu já vim pobre para que você fosse rico. Eu vim pobre para que você fosse rico. Primeiro de tudo, que eu me acho milionária por ter a paz que eu tenho, por ter o equilíbrio que eu tenho, por ter a mente que eu tenho. Eu não troco um minuto da minha mente pela mente de ninguém, porque eu não sei qual é a confusão que tem na mente do outro, tá entendendo? Eu não troco 2 milhões, 3 milhões pela minha mente. A paz que existe aqui dentro, gente. A paz que existe na minha alma, na minha vida. Então o resto é conquistável. O resto é passo a passo. Eu não quero ter tudo de uma vez, não. Vamos com calma. Mas eu tô querendo te dizer que ter Jesus, só o fato de você ter Jesus, você já é milionário. Você já é milionário das bênçãos, milionário da paz. Eu encontrei uma pessoa rica esses dias, numa mesma sala que eu, uma pessoa muito rica, sabe, gente? Mas essa pessoa teve que pedir para se retirar da sala para ter uma crise de ansiedade, gente. Para entrar no carro e talvez bater a cabeça na direção, para dar grito, para vomitar. Então, não é a questão do dinheiro, a questão material, tá entendendo? É o que Jesus pode fazer
dentro de você em primeiro lugar. Dentro de você em primeiro lugar. E então é isso. Eu ganhei muitas coisas com Jesus. Ganhei a minha faculdade de Direito. Terminando a faculdade de Direito, eu comecei a escrever uma carta pedindo a pós-graduação de Direito do Trabalho. Entre 252 alunos na pós-graduação do Direito do Trabalho, eu era a única com bolsa integral. Vai dando glória a Deus aí na tua casa. Ô, glória. Não fica com inveja não, porque eu tô te falando para que possa acontecer na tua vida também, porque é só uma questão de decisão. Eu não tô te falando para você, mas como ela é abençoada e eu não sou. Não. Eu não tô te falando para isso, eu tô te falando para você assim, cara, eu vou escrever essa carta para Deus em detalhes também. Eu vou colocar minha expectativa em Deus em detalhes também. Vale a pena, gente. Vale a pena, porque eu fiz todas essas cartas. E eu pedi a Deus para ir embora do Brasil. E para que eu disse assim, Deus, se for para eu ir embora do Brasil, me dá uma confirmação. Eu quero receber o valor de R$8.000. Eu escrevi na minha carta isso. Gente, quem é que tem coragem de pedir a Deus assim, né? Deus, me dá R$8.000. E aí, nessa hora que eu escrevi essa carta, eu escutei até Deus sorrindo, dizendo assim, Marjorie, tu é muito ousada, ó. Porque ninguém tem coragem de me pedir dinheiro assim. E eu, gente, eu ganhei esse dinheiro. Só que eu pensava que eu ia ganhar esse dinheiro por meio de uma pessoa, sabe? Como eu te disse, né? A expectativa, ela é que nem criança. Quando você tira o olho, ela já tá no braço de outra pessoa. Aí lá vai... A minha expectativa foi automaticamente para uma pessoa. Assim, eu acho que essa bênção dos R$8.000 vai vir por essa pessoa aqui. Quando eu coloquei a minha expectativa naquela pessoa determinada, Deus falou assim, você amarrou meu braço, Marjorie. Agora não tem como trabalhar em quem eu quero, porque você colocou a tua expectativa só em uma pessoa. E nessa pessoa aí, eu não consigo tocar no coração dela. E eu me arrependi. Na mesma hora, Deus me perdoa, porque eu realmente coloquei a minha expectativa naquela pessoa, mas eu tiro a minha criança, né, a minha expectativa da mão do homem e coloco de volta nas suas mãos. Usa quem você quiser para me abençoar. Aí eu fui para minha aula de inglês em Fortaleza. Eu tenho como testemunha desse milagre a Carol, a minha professora, que era minha professora de inglês, que ela também é minha amiga que mora aqui nos Estados Unidos. De vez em quando ela aparece aqui no meu Instagram, as fotos dela. E ela é testemunha desse milagre. Porque tava eu e o outro aluno, né, dela, nós três na aula particular de inglês. E ele falou assim pra mim, Marjorie, eu me inscrevi num curso e eu sabia que esse curso era caro. Mas eu não tô gostando e eu não vou mais. Aí eu peguei e falei assim, e tu não vai mais pro curso? E tu não vai pedir o dinheiro de volta do curso, já que tu não vai mais fazer? Aí ele falou assim, não, eu vou deixar pra lá, esse dinheiro pra lá. Eu não sou essas pessoas de ir atrás desse dinheiro, não. Aí eu peguei e disse assim, mas eu tô orando exatamente por esse valor aí. E se eu for atrás desse dinheiro, é meu? Se eu for lá na diretoria e dizer que não quer mais fazer o curso, tu vai desistir do curso e eles vão devolver o dinheiro e é meu? Ele disse, é seu, se você for atrás é seu. Eu fui lá na diretoria do curso do rapaz e eu recebi os R$8.000 que eu tava orando, pedindo a Deus como confirmação para ir embora do Brasil. E assim, quando eu recebi na minha conta, né, que o curso passou para ele e ele passou para mim, na mesma hora que eu recebi o dinheiro, eu me levantei e pedi demissão do trabalho que eu estava, né? Então, foi R$8.000 que eu recebi sem suor.
só porque eu criei, eu acreditei, eu coloquei minha expectativa em Deus. Então, faculdade, pós-graduação, curso de inglês na Irlanda. Cheguei na Irlanda e pedi o que a Deus? Pedi moradia de graça. Até a moça que foi comigo, minha amiga, Michelle, ela disse, mulher, mas tu pede tudo a Deus, né? Caramba. Tu pede tudo a Deus. E a Michelle é íntima de Deus também. Mas ela disse, mulher, não tenho coragem de pedir tudo assim também a Deus, não. Então não pede, mas eu peço. Deus é meu, Pai é meu. Eu tô pedindo a Ele, eu não tô pedindo a homem. Eu não tô pedindo dinheiro a ninguém, eu não tô pedindo a vocês. Eu tô pedindo a Deus. Aí, eu pedi a Deus, na Irlanda, moradia de graça. Meu Deus, porque, gente, só quem vai pra Irlanda sabe que a situação de moradia lá... A gente vai terminar, né? Daqui a 2 minutos, não sei se... Acho que é 1 hora que termina. Ainda faltam 2 cartas pra eu falar. Eu falei só de 2 tipos de carta. E aí, eu cheguei lá na Irlanda, pedi a Deus, né? Coloquei minha expectativa nele. Conheci uma brasileira na Irlanda, gente. Ela falou assim pra mim, Marjorie, eu tô te conhecendo agora, gostei de ti. E eu queria te dizer uma coisa. Eu moro numa casa de graça, mas eu tô indo embora pro Brasil. Tu quer morar de graça no meu lugar? O quê? Eu tô orando por isso, minha filha, no meu secreto. Eu tô pedindo a Deus pra morar de graça na Europa. E aí, eu vou antes que você desista. Eu peguei minhas malas, me despedi da Michelle e entrei na mansão. De graça, quem tá aqui, que mora na Irlanda, pode dizer assim, eu fui lá na sua casa porque eu convidei várias pessoas pra ir pra lá, fazia churrasco na minha casa da Irlanda. Era casa linda, uma casa de 8 quartos, gente, uma mansão de 8 quartos. Eu morei de graça. E aí o dinheiro que era para ser do aluguel, meu dinheiro que era para ser do aluguel, viajar os países, né? Vamos lá pro terceiro tipo de oração que eu faço, que é destrocar o cheque, que eu chamo esse terceiro tipo de oração, destrocar o cheque. Esse terceiro tipo de oração é a oração que eu vou levar minha mente, é o poder da minha mente até a cruz do Calvário, onde eu visualizo. Por isso que quem me segue vê que eu coloco muito a foto de Jesus sangrando, a Jesus naquele filme Paixão de Cristo. Sou apaixonada por aquelas cenas, sabe? Porque eu tomo posse de toda gotinha do sangue de Jesus na minha vida. E foi por mim, sabe? Foi por mim. Porque Jesus falou, né? A última frase de Jesus foi: está, vamos lá? Tudo pago. Está tudo pago. Foi a última frase de Jesus. Está tudo pago. Está tudo pago. Gente, o que tá pago? Tá tudo pago. Tá tudo pago. Para você ser feliz, para você ser livre, para você ter uma vida de equilíbrio, para você ter estabilidade. A Bíblia fala assim, que Jesus é a estabilidade em todas as áreas e em todos os tempos que você precisa. Gente, é muito bom confiar em Jesus. Eu tenho 20 anos com Jesus, gente. É muito bom confiar em Jesus, cara. É muito bom, assim, não tem preço. Não tem preço você ter equilíbrio, você ter paz, ninguém poder te diminuir, porque você sabe quem você é. Você sabe que Ele derramou o sangue dele sobre você e que Ele morreria por você, que Ele te ama e que ninguém pode roubar esse valor. Podem roubar muita coisa de mim, mas ninguém pode roubar o que Jesus fez por mim, tá entendendo? Ninguém pode roubar. Tem até aquela frase que diz assim: você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Entendeu? Então, gente, a minha terceiro tipo de carta é essa. É a carta que eu levo a minha mente lá para a cruz do Calvário. E lá eu recebo o meu está tudo pago. E lá eu digo, é o casamento que eu quero? Tá pago. Foram 17 anos, viu? Esperando esse casamento que eu tenho hoje. Foram 17 anos, esperei. Porque como eu escuto a voz de Deus, né? Apareceu muita gente, mas eu escuto a voz dele, né? Então ele dizia, não é esse. Não é esse. Não é esse. Eu tava cansada já de não é esse. Pelo amor de Deus, tanto não é esse.
Diga um sim aí, meu Deus. Gente, você chegar depois dos 30 solteira, eu sei como é difícil. E depois dos 33, depois dos 34, depois dos 35, que eu só encontrei essa criatura nos 36. Mas eu vou te dizer, valeu a pena, viu? Porque o Jeff é a impressão de todas as minhas cartas. Às vezes eu não acredito que existe um homem desse. Porque só pode ser resposta de oração. Só pode ser resposta das minhas orações. Porque ele é exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Exatamente. É incrível, é impressionante. Quem conhece as minhas orações, quem vem aqui e conhece o Jeff, diz assim, caramba, esse cara é o cara não dos meus sonhos, é o cara das minhas orações, é o cara das minhas cartas para Deus, gente. Gente, você tem alguém que casa com uma pessoa doida por Jesus com 8 meses, alguma coisa muito louca ele viu na minha vida. Né, com 8 meses, um cara que disse no primeiro encontro que nunca mais ia casar, que nunca mais ia ter filho, alguma coisa muito louca ele viu uma louca apaixonada por Jesus, pela cruz, que ressuscita mortos, que ressuscita aquilo que tá morto, que manda a tristeza embora. E aí é isso, sabe, gente? Eu vou lá na cruz e visualizo o que eu preciso e aceito, dizendo já está pago. Isso já está pago por Jesus. Sabe, foi assim sempre. A conta que vai se vencer no próximo mês, eu vou lá na cruz e recebo, já está pago, vai acontecer um meio e vai aparecer uma oportunidade, Deus vai prover. Eu não fico ansiosa que não vai acontecer, que não vai dar certo, e que não... Não, tá aí, eu fui na Irlanda, quando eu saí do Brasil para ir para Irlanda, eu sabia que ia ter uma moradia de graça, não sabia não, eu não sabia, eu vou ficar, meu Deus, onde é que eu vou morar na Irlanda? Não, você dá o passo de fé e ele dá o chão depois. Primeiro a gente dá o passo de fé e depois vem o chão. Tá entendendo? Então é isso, né? O terceiro tipo eu vou lá, né? Eu chamo de destrocar o cheque. Eu oro com a palavra de Deus. E aí é nessa hora onde eu pego a Bíblia, eu declaro a palavra e eu digo que foi para mim, que foi por mim, eu vou declarando, aquele que pede as nações serão as nações, onde eu coloco a planta dos meus pés, a minha cara é isso, né? Onde eu coloco a planta dos meus pés eu terei por herança, onde eu coloco as minhas mãos haverá prosperidade, eu tenho uma mente de Cristo, e aí nessa daqui, né, de trocar o cheque, eu vou declarando a palavra de Deus, né? Eu vou assumindo, tem uma que eu amo, eu sou embaixadora de Cristo nessa terra. Eu amo esse versículo, eu me sinto tão poderosa, né? Eu sou embaixadora de Cristo nessa terra, né? Ou seja, eu falo por meio do meu presidente, que a minha pátria é o céu, o meu presidente é Jesus, eu tô aqui na terra, eu sou embaixadora de Cristo, então o mundo espiritual tem que me obedecer. E gente, tudo que eu declaro, que eu tenho declarado, tem acontecido, sabe? Eu pedia, por exemplo, um exemplozinho, né? Eu pedia muito para que na minha entrevista do Green Card fosse assim algo poderoso, algo fenomenal. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, você está acima do sistema. E eu declaro que você está acima do sistema imigratório desse país, que essa entrevista não vai ser uma entrevista que vai me causar medo, não vai ser uma entrevista que vai complicar em nada. Gente, a mulher que fez a entrevista, ela já disse assim, na hora que entrou, gente, eu nem vou perguntar muita coisa a vocês, porque vocês têm muitas evidências, eu vou só mesmo aqui para encher o protocolo. Do jeito, gente, vocês têm noção não. Você tá num gabinete da imigração e a mulher já começa assim, eu nem vou perguntar muita coisa a vocês, porque, gente, se não é o poder
de alguém, de um nome que está acima de todos os nomes, que está acima de todos os presidentes, que está acima de todas as pessoas que se sentem importantes. Eu digo, eu fico declarando, o teu nome está acima de todo nome. O teu nome, eu estou orando por um milagre que eu vou contar para vocês depois, que é também uma coisa assim que eu estou só declarando, o teu nome está acima desse sistema. O teu nome está acima desse sistema. E eu sei que vai acontecer. Então eu vou lá na cruz, né? E recebo o meu milagre comprado. Quem me acompanha viu que eu fazia essa oração às vezes, eu filmava aqui nos stories, eu andando nas ruas, né? Eu sendo babá, com criança aqui carregando no carrinho e eu passando pelas mansões poderosas e eu declarando, eu creio que Jesus comprou essa mansão para mim. Ó, gente, sem R$1, sem $1 no bolso, eu crendo lá, só tinha o poder da palavra. Eu creio que eu vou morar numa mansão dessas. E Jesus, porque Jesus comprou para mim naquela cruz. Ele disse que tá pago. Se ele disse que tá pago, tá pago. E tá aqui eu dentro da casa, numa mansão, do mesmo jeito que eu orava. Gente, que é tão grande que tem um cômodo que a gente ainda nem sabe o que fazer. Um cômodo assim enorme. Talvez a gente vá fazer uma sala de cinema. Porque eu não tô falando isso para vocês se sentirem meio inferiorizados, não, porque eu tô falando isso com toda a humildade do meu coração, gente. Eu era babá, né? Eu tava ali com o carrinho, segurando, passeando com a criança no meio da rua. E eu ficava declarando. E eu declarava tanto que começou os vizinhos ficarem assim, meu Deus, quem é essa menina que passa apontando para nossa casa? E eu até falei no Instagram, assim, gente, eu vou parar de ficar apontando e filmando, porque já tá dando assim, até uma polêmica. O povo meio que essa mulher que passa tanto e apontando pra cá, Senhor, eu quero uma casa dessa, e eu creio. E a minha parte é crer. A parte de Deus é abrir o caminho, é fazer acontecer, tá certo? Mas claro, né? Eu não defendo a espera sentada, né? Você tem que tomar os passos, né? As providências, partir para cima do milagre, tá? Vamos lá. A quarta, né? Tem um versículo da Bíblia que diz assim, né? Assim como você pensa, assim você é. Assim é. Então eu penso grande, eu penso que Deus é um Deus da mansão, eu penso que Deus é o Deus do milhão, eu penso que o Deus é o Deus que cura o câncer, eu penso que o Deus é o Deus que cura a AIDS. Então eu não penso que Deus é um Deus que cura só a febrezinha. Eu não penso que Deus é o Deus que só cura o cravo de unha. Não, o Deus é do tamanho que você deixar ele ser. É do tamanho que deixar ele ser. Então, eu teve uma amiga minha agora que o pai dela foi curado. O primeiro exame foi de metástase, todo o corpo estava com câncer. Agora, o segundo exame não tem nada. Não tem nada. E eu disse para ela, corre para ler o livro A Quarta Dimensão, que é exatamente sobre isso que acontece na mente, né? Você trazer o milagre para a terra, na sua mente, você vê que você tá curado, que você vai acontecer. Mas se não acontecer, eu morri tentando. Se não acontecer, eu morri tentando e eu morri feliz, porque eu morri tentando, acreditando. Tá entendendo? O que eu não vou fazer é morrer sendo vítima. Eu tô aqui morrendo. Não, eu não vou morrer sendo vítima, eu vou morrer tentando, eu vou morrer sonhando, eu vou morrer lutando, tá certo? Vamos lá, vai dar tempo. A última oração que eu faço é a oração de batalha espiritual, né? Gente, muito obrigada por estar aqui comigo constante. Eu sou muito grata por ter pessoas sedentas comigo, né? Entendendo? Poder ter pessoas que vão usar esse tesouro para poder ainda até o dia 31 de dezembro. Eu sei que vai acontecer milagres na tua vida, dentro de você e fora de você,
O nome do livro é A Quarta Dimensão, do Paul Wilshire, onde ele ensina você a usar o poder da mente para poder usar o sacrifício de Jesus ali, a palavra de Deus, para atrair aquilo que Jesus já comprou no mundo espiritual para um campo natural. É exatamente a quarta dimensão. Obrigada quem tá dizendo que me ama. Batalha espiritual, gente, é o quarto tipo. É o quarto tipo da minha oração, batalha espiritual. Sabe o que é a batalha espiritual? É porque na nossa mente é um campo de batalha. Gente, vamos ser honestas, gente. Gente do céu, todo dia acontece um turbilhão para colocarem lixo na nossa mente. É o jornal, é tanta notícia ruim, gente, meu Deus do céu. É tanta coisa ruim. E sem falar que às vezes você tá aqui, você nem tá vendo nada, você nem tá ouvindo nada e aparece um pensamento ruim. Às vezes eu tô dirigindo aqui, aí de repente aparece uma cena de um grande acidente na minha cabeça. Assim, tipo, como pode acontecer comigo. O quê? Eu aceitar esse pensamento calada? Como eu digo, como tem aquela frase, uma coisa é o passarinho fazer cocô na sua cabeça, meu filho. Outra coisa é ele fazer um ninho na cabeça. Aí, se ele fizer um ninho é porque você deixou, meu criatura, tá entendendo? Então, mesmo assim, às vezes, vem pensamentos e o papel do diabo é esse mesmo, é de lançar pensamentos ruins em você. E agora, o seu é aceitar ou não? É aceitar ou não, gente? Eu não tô conseguindo ler agora, porque tá terminando aqui meu tempo. É aceitar ou não esse pensamento. Então, não aceita. Não aceita pensamento que te coloca para baixo. Pensamento que diz que tu não vai conseguir pagar a tua conta. Pensamento que diz que não vai casar. Ai, tu não vai casar não. Ai, tu não vai fazer isso não. Ai, tu não sei o que, não vai conseguir não. Ai, vai acontecer o que aconteceu com a tua mãe. O que aconteceu com não sei quem. Ai, porque fulano morreu disso. Tu vai morrer também. Ai, porque... Gente, pelo amor de Deus, entra nesse tipo de oração aqui, que é batalha espiritual, onde você diz: ei, Satanás, escute aqui, Satanás, na minha casa tu não ciranda, na minha casa tu não faz a tua festa, na minha casa, no meu carro tu não leva o teu acidente, tu não, sabe, você ora, não tem uma quem tem convívio comigo, sabe? Não tem uma vez que eu entro no meu carro que eu não batalho pelos demônios que estão no trânsito. Eu não aceito acidente, eu não aceito morte precoce, nem na minha vida, nem na vida dos meus. Eu declaro os anjos do Senhor ao redor. Eu morria de medo quando eu morava em Fortaleza da violência e eu nunca fui assaltada. Nunca fui assaltada. Mas eu dou glória a Deus pelas minhas orações, tá entendendo? Eu entrava no carro assim, eu não aceito nenhum assalto na minha vida. Como é que eu digo? Eu dizia assim, eu calo toda a astúcia do diabo, todo o plano do diabo contra a minha vida. Então, eu não ficava calada, não aceitava ficar calada, né? Só aceitando aquele medo, aquele vitimismo, não. Entra, batalha. Tá entendendo? Batalha, guerreia pelas tuas coisas, pela tua mente, pela tua família, tá entendendo? Se você tá preocupado com um filho seu, né? Eu oro muito pelas filhas do Jeff, por exemplo. Como eu recebi elas, já tem um tanto de tempo criada pelos outros, assim, né? Que sem um fundamento de Jesus, então eu pago um preço de oração por elas. Senhor, eu declaro que elas são tuas, eu declaro que elas vão dançar, não é pro TikTok, elas vão dançar pra ti. Eu declaro que o coração delas vão ser apaixonados pelo Senhor, e eu oro pelo meu marido, pelo meu casamento também, que ele tenha... Senhor, eu declaro que o teu sangue protege o meu marido, livra ele de todas as tentações. Eu não aceito, gente, sabe? Eu não aceito o diabo me calar com medo, ficar me causando medo. Por exemplo, quando eu tava grávida, eu ia descendo, assim, quando eu descia assim, a minha escada da minha casa, eu via assim, de repente o diabo queria me colocar um medo. Eita, se tu cair, tu vai perder a neném, não sei o quê. O quê?
Quem vai perder os filhos do capeta é tu, não eu. E eu ia orando, declarando essa é a promessa do Senhor na minha vida. Eu não aceito nenhum medo, eu não aceito nenhuma mentira do diabo me aprisionando. Eu sou mais que vencedora em Jesus. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso e é batalha guerrear. Então é o quarto tipo de oração que eu faço. Eu batalho. Eu batalho pelo aquilo que é meu. Eu batalho pelo aquilo que eu quero, né? Espiritualmente falando, né? Porque Deus falou para Daniel, assim, Daniel, do momento que tu me pediu a tua bênção, eu liberei do céu. Mas existe um campo de batalha entre o céu e a terra. Para essa bênção chegar até a ti, teve tantos levantes querendo impedir que essa bênção chegasse. Então o Daniel teve que entrar nessa oração de batalha, nessa oração onde ele jejuou, onde ele orou para que ele pudesse receber a bênção dele. Também a Esther, né? Ela queria um grande milagre e ela também entrou em batalha espiritual. Ela entrou dizendo que ela já era vencedora, que ela já era vitoriosa naquele milagre que ela precisava. Então, gente, não entrega a tua mente pro medo, porque medo significa, sabe o quê? Fé no mal. Medo significa fé no diabo, fé nas obras que o diabo pode fazer. Então, se for para usar fé, usa fé naquele que tem poder mais do que qualquer outro nome, que é Jesus Cristo, que morreu por mim, por você. E ele disse, está tudo pago, para que você seja livre do remédio, para que você seja livre desse relacionamento errado, para que você seja livre dessa dependência desse homem só por causa do dinheiro, para que você possa confiar em mim e crer que eu sou o teu Deus provedor. Eu posso todas as coisas. Então, se você colocar fé no Deus verdadeiro, no Deus real, milagres vão acontecer na sua vida, mas às vezes precisa talvez de um posicionamento seu, talvez precise de você não ficar aceitando esse combate na tua mente, né? Tem um livro também para isso, tá? É o livro da Joyce Meyer que eu li, que me ajudou muito, que é o Campo de Batalha na Mente, onde ela aprende a combater esses pensamentozinhos que você pensa que é você pensando, mas não é você pensando, não. É o mundo espiritual lançando lixo na tua mente. Ele joga, não é só na sua, não, é de todo mundo. Onde ele tiver espaço, ele lança, sempre querendo pegar o teu coração com ansiedade, querendo pegar você para ser prisioneira de alguma coisa, para você ser escrava de alguma coisa, certo? Mas quando a gente conhece Jesus nessa dimensão aqui, quando a gente conhece Jesus na dimensão de quem ele é realmente, né? Ele diz assim, né? Conhecereis a verdade que é ele, e a verdade te libertará. A verdade vai te libertar de toda e qualquer mentira que foi montada aí na tua cabeça. De que você nunca vai ser feliz. De que não sei quem nunca vai mudar. De que eu nunca vou conseguir ter a minha casa dos meus sonhos. De que eu nunca vou conseguir o visto americano. De que eu nunca vou... Gente, ei, não aceita essas mentiras. Jesus já pagou o preço. Não é que ele vai pagar o preço, não. Ele já pagou o preço. O que ele tá esperando é você tomar um posicionamento de fé no mundo espiritual. E olha que todo esse tempo que eu tô falando, o nome do livro é O Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer. E todo o tempo que eu tô falando, eu não tô falando de religião, eu não tô falando de você ter uma vida com a sua igreja, você ter uma linda fé quando você canta. Eu tô falando do secreto. Eu tô falando de Mateus 6,6, que diz assim, que Deus tem um compromisso com quem tem um secreto com ele. Ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque aquele que fala comigo no secreto, eu te honrarei no meio de multidão.
eu te honrarei no meio de multidão. Então muita gente fala assim, ai, mas Marjorie, eu quase nunca te vejo chorando. Eu não choro na frente das pessoas, não, gente. Eu choro no meu secreto com Deus. Eu choro pro médico dos médicos. Eu choro pro dono de tudo. Eu choro na mão do Todo-Poderoso, tá entendendo? É nele, é por ele, é com ele. É ele que eu acredito, é com ele que eu tenho as minhas vitórias, certo? E isso aqui tudo pode ser pequeno, sabe? Pra você. Mas pra mim é tudo tão grande. Tão grande, né? Então alguém me pediu pra ver um dos meus milagres, né? Isso aqui, gente, era só uma oração. Era só uma oração. Eu não tinha nem ideia de qual caminho que eu ia conseguir. Era só uma oração ousada. Tá aqui, ó. Hoje eu sou europeia também. Era só uma oração ousada. Era só onde eu coloco a planta dos meus pés, eu terei por herança. E eu tenho por herança no mundo natural. Entenderam? Conseguiram entender? Diz aí um amém se você conseguir entender alguma coisa nessa live, se ela foi importante para você. Tá, gente? Eu vou terminar. Vai vir aí o momento de intimidade com o Jeff. Ele vai contar como foi a ressurreição da vida dele, né? O Lázaro, como foi, por que ele casou comigo em 8 meses, o que aconteceu, como que Deus deu a estratégia para ele abrir o negócio dele na Colômbia. Um beijo grande para vocês, de todo o meu coração. Eu quero muito que você aprenda a entrar num relacionamento íntimo com Jesus e você receber um pouco desse tesouro e você receber um pouco dessas bênçãos. Olha, Deus é tão bom que até a Jolie vai acordar agora, na hora que termina a live para mamar. Olha como Deus é abençoado. Até Deus segurou ela, né? Gente, beijo grande, tá? Pra vocês. Talvez eu deixe essa live por um tempo, mas foi tão íntima, né? Foi algo tão poderoso. Beijo grande. Eu creio. Pega carona na minha fé. Que 2022 tem milagre pra você. Tem milagre pra você ainda. A fidelidade de Deus não acabou. Um beijo, vou buscar minha bebê. Vou buscar ela que tá chorando. O pai dela já pegou ela. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração.